Um assunto sempre polêmico é a legalização dos jogos no Brasil. Isso desde os tempos do Marechal Dutra, fim dos anos 40 e início dos anos 50. Se dizia que quando a viúva dele, aliás, a mulher dele morresse, aí o jogo seria legalizado. Morreu a mulher dele, morreu ele e o jogo continua proibido no Brasil. Dona O presidente Santinha. Figueiredo, né? O presidente Figueiredo tentou. Eu me lembro que na época eu passava férias com filhos pequenos em Águas de Lindóia e lá estava tudo preparado para a reabertura dos cassinos, aqueles hotéis todos se preparando, porque havia expectativa de que, sob o governo Figueiredo, o jogo seria legalizado, o que não aconteceu. Já faz mais de 30 anos isso, né? O que se diz é que a Dona Santinha, né? O que se diz não, é história isso, né? Dona Santinha, que era mulher do general Eurico Gaspar Dutra, o general era um estrupício feio de morrer, mas para ela era o galã da vida dela, né? E como havia muitos eventos naquela ocasião, no Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, no Quitandinha, com mulheres lindas, com as pernas de fora, dançando no palco, não sei o que, Dona Santinha ficava horrorizada, imaginando em casa o que é que o maridão... Enfim, o fato é que ela encheu tanto o saco que ele acabou proibindo o jogo no Brasil. E essa proibição permanece até hoje. O Brasil não é apenas o único país democrático do mundo onde o jogo é proibido, como disse ontem o deputado em entrevista para nós, mas é também o único país não muçulmano do mundo que proíbe o jogo. É um escândalo que o Estado brasileiro continue dessa maneira, decidindo como as pessoas devem usar o dinheiro na sua diversão, né? Sem contar com todas as regulamentações, né? Com todas enfim, com todos os cuidados e com toda a fiscalização que o jogo, onde quer que seja praticado, ele existe. As alegações que tem, porque isso aí serve para lavagem de dinheiro, como se no Brasil esse crime de lavagem de dinheiro fosse algo que não existisse ou que não exista, ou ao menos não existissem meios, né, instrumentos, órgãos e legislação aí já disponível para combatê-lo. Então, esse aí é o argumento que me parece mais fraco, viu, Cláudio Humberto? Eu acho que, pelo contrário, a legalização facilitaria uma fiscalização mais direta, né? Exatamente. Até porque ela seria bancada pelo próprio dinheiro do jogo, né? Como disse aqui o deputado. Então, é custo zero esse novo organismo, essa nova agência que seria criada para controlar e para regular o jogo no Brasil, ela seria financiada com o dinheiro de impostos aí pagos pelos próprios exploradores, né, do jogo. E uma informação para mim, tudo isso que o deputado disse para nós, ou a gente já imaginava ou a gente já sabia, né? Vai gerar emprego, que o Brasil está muito atrás dos outros países, que é muito importante para estimular a economia, que quem quiser jogar vai jogar, ou vai gastar o dinheiro aqui, ou vai para Las Vegas, ou vai para Punta del Este, que são os destinos mais procurados aí pelos brasileiros. Agora, essa preocupação com a estrutura de controle desse dinheiro, para mim foi uma informação nova. E falar que o antigo COAF, né, a Unidade de Inteligência Financeira, pode ser usada para monitorar esses cassinos, é algo que pode dar uma tranquilidade ao governo para colocar essa ideia de vez aí em prática, né? O deputado até explicou, né, Pedro, que para cada real jogado no cassino, isso vai representar o registro ali do CPF do cara, entendeu? Quer dizer, então é monitorável, é fiscalizável. E as preocupações morais que a gente tem visto aí beiram o ridículo, né? É uma coisa tão caricata quanto a atitude da Dona Santinha lá nos anos 1950. Né? Porque, o deputado é o Mar Nascimento, né? Que deu entrevista ontem no Bastidores do Poder. Ele é presidente da comissão especial, né? Que estuda a legalização dos jogos. E olha, o importante, exatamente. Ele destaca a geração de empregos que o jogo proporcionaria. Olha, o que mais geraria emprego, aí eu nem tratei, são os cassinos, que seriam uma espécie de resorts integrados, em que seria apenas um resort por estado, nos estados entre 15 e 25 milhões de habitantes, seria o caso apenas do Rio de Janeiro, Minas e Bahia, seriam 2, e apenas São Paulo, que tem acima de 25 milhões de habitantes, seriam 3 resorts. Pois é, e segundo ainda o deputado Elmar Nascimento, o presidente quer, mas antes ele quer ouvir a bancada evangélica. Ele dizia que não tinha nada contra, tinha até digamos assim, um sonho
de transformar uma região lá no Rio de Janeiro numa espécie de Caribe, mas que, por conta de respeito a um eleitorado dele ligados às igrejas evangélicas, ele não faria nada atropelando. E sobre a fiscalização também se pronunciou aí o deputado Elmar Nascimento, que é o presidente dessa comissão que analisa a legalização de jogos. Ele tem uma parte geral que trata da criação de uma agência de controle, trata das normas penais, de estabelecer que tudo relacionado a jogo seria da competência da Justiça Federal, submetida ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, à Justiça Federal, e tem uma parte tratando todas as modalidades de jogo, porque pode o plenário da Câmara, do Senado, decidir quais são as modalidades que efetivamente pode autorizar no Brasil. Então, senhores, façam suas apostas. Sabe que uma coisa que ele disse que eu fiquei muito impressionado foi o dado de que há no Brasil hoje, com o jogo ilegal, cerca de 700 mil pessoas que vivem disso, em subempregos, empregos não registrados, né? De empresas praticamente clandestinas. Jogo do bicho, né, Cláudio? 700 mil pessoas. Olha, do lado da minha casa faz o quê? Faz uns 15 dias, mais ou menos. Do lado mesmo, assim, a 50 metros do meu prédio. Tinha uma casa ali que a gente sempre olhava, uma casa que não tinha janela. Falei, gente, o que será que mora nessa casa, né? E, de repente, apareceu uma operação policial gigantesca lá. Arrombaram, era um cassino clandestino. Era um cassino clandestino ali do lado de casa. Uma única vez, eu moro lá há 5 anos, uma única vez eu vi um casal entrar ali por uma porta de metal e tal, toda sem grade, sem nada. Falei, olha, pela primeira vez eu vejo um movimento na casa. Pois bem, tá lá picharam o muro, fora cassino, não sei o quê, mas a gente nunca soube. Aí bateram lá e acabaram com o cassino clandestino. A única Em coisa... Portugal... Oi, vai, Cláudio. Em Portugal, né, Rafael, há vários cassinos que foram utilizados, inclusive, como forma de... Não foi, assim, proposital, mas, assim, onde eles foram instalados em lugares paradisíacos, praias lindas e tal, mas lugares pobres e remotos de Portugal, né? Se bem que Portugal é muito pequenininho para a gente usar essa expressão, mas, enfim, o fato é que o turismo se desenvolveu de maneira extraordinária nesses lugares, o emprego, as cidades condenadas à morte reviveram, multiplicaram a população, enfim, a atividade econômica levada por um cassino a qualquer localidade é extraordinária. Eu tenho muita dificuldade de compreender essa relutância que há no Brasil quanto à legalização do jogo. Eu acho que vem de dentro do próprio governo, viu? A Caixa não tem nenhum interesse nisso, viu? Eu só acho que essa questão não pode ser moral, né? Você pode discutir sobre todos os aspectos, legaliza ou não legaliza, vai conseguir controlar a evolução do dinheiro, não vai conseguir controlar a evolução do dinheiro. Acho que para tudo cabe discussão. O único aspecto que eu não acho discutível é o aspecto moral ou religioso. Cada um tem seu convencimento a respeito daquilo que acha melhor fazer para a própria vida. Então, não faz sentido. Ninguém vai ser obrigado a jogar, é isso que você quer dizer, né? Não faz sentido a gente submeter uma decisão que deve ser uma decisão de Estado. Afinal de contas, o Brasil quer ou não quer legalizar jogos por isso, por aquilo, por essa ou por aquela razão, por causa do convencimento religioso de um grupo pequeno de deputados que representam, sim, uma parcela importante da sociedade, mas, enfim, eles representam ali um nicho, né? Não dá para querer passar essa questão toda por um filtro religioso, que é, repito, um convencimento particular e individual, deve ser respeitado, mas é individual de cada um deles. Querer transformar isso... Preconceituoso, né, rapaz? Agora, não confundir, a bancada evangélica... preconceituosa. Claro. Viu? A bancada evangélica não é uma bancada santa, hein? Então, tudo tem seu preço. Então, o pior muito de pelo tudo é contrário, que é isso, né? Muito pelo contrário. O pior de tudo é isso, né? Quer dizer, as alegações de ordem religiosa, moral, etc e tal, é porque essas pessoas acham que um cassino, um hotel que tenha cassino, isso é um ambiente de devassidão,
Será que é isso, né? Agora, Pô, ô, mas Zé, pra quem eu acha acho- pra quem acha que o rock chama o satanismo e exato. provoca o aborto, também não dá pois pra é. pensar muita coisa diferente, né? Que os Beatles são comunistas. Tem essa então. Eu só não sei, viu, Zé Paulo, se é o mesmo público do cassino, do bingo, do público que joga na loteria aí da Caixa, como você diz, né? Mas, de qualquer maneira, é sempre uma preocupação, porque boa parte dos recursos seria encaminhada para a legalização desses jogos, né? Me E parece- não O fato é o para as seguinte, tem que apostas regular. da loteria. O que é inaceitável, sabe? Seja uma pessoa pobre que só quer fazer a sua fezinha lá em algum jogo, tipo o jogo do bicho, etc. Ou o sujeito que quer gastar rios de Isso, dinheiro. o princípio é o mesmo, né, Cláudio? O princípio é o mesmo. Assim, o Estado não pode se meter nisso. Se o dinheiro é lícito, se aquilo ali é declarado do imposto de renda, sabe? Por que não? Eu não consigo entender isso, né? Por É a que não? cultura da tutela, Cláudio, é simples, né? O brasileiro tem essa cultura, fica esperando a ordem vir de cima, né? Ele não quer decidir. Infelizmente.